O livro de 1 João, capítulo 15, versículo 10. Eu gostaria que você nesse momento ficasse muito atento, porque uma palavra pode mudar o seu destino, pode mudar o seu horizonte, pode te trazer uma nova visão de vida, de mundo, novas estações, amém, gente? Porque a palavra, ela libera bênçãos para as nossas vidas. A palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Por mais que às vezes aquilo que a gente esteja querendo ouvir, Deus não fale, porque Deus não vai falar aquilo que você quer, no momento que você quer. Deus vai falar aquilo que nós temos necessidade de ouvir. De repente a palavra de hoje não sirva para você, mas amanhã, quando você estiver passando por um deserto, o Espírito Santo vai te fazer lembrar dela. Então esteja atento. O livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, é uma mensagem que muitas pessoas não gostam de ouvir, mas infelizmente essa é a caminhada com nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Em outras palavras, então significa que Deus, Ele permite que nós venhamos padecer. Ele permite que nós venhamos sofrer. Ele permite. Aí eu pergunto para você: você serviria um Deus que permitisse que você sofresse, que permitisse que você padecesse, que permitisse que às vezes os seus inimigos cavalgassem sobre a sua cabeça, tirassem vantagem de você, passasse a perna de você, tentasse destruir a sua vida? Você serviria um Deus assim? Porque se você diz: não, bispo, eu não serviria, então você vai ter que procurar um outro Deus. Porque esse nosso Deus, Ele antes de nos abençoar, nos alavancar, Ele nos prova. E a maioria das vezes, quando Ele nos prova, nos deixa passar por desertos, enfrentar gigantes, é porque está faltando alguma coisa nas nossas vidas. A gente vê aqui no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11, a gente lê a história de um rei que se chamava Manassés. Ele reinou durante muitos anos em Judá, sobre o povo de Israel. Mas só que a palavra diz que num determinado tempo, depois dele já ter conquistado muitos reinos, ter abençoado aquele povo, a palavra diz que ele se desviou de Deus. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazer pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante do povo de Israel. Ele se desviou tanto, e não somente ele se desviou, mas ele fez com que todo o povo de Israel, todo Judá se desviasse. Olha que coisa impactante. Uma pessoa só, um rei só, conseguiu desviar toda uma nação. E era um homem que conhecia a Deus. E eu pergunto para você: quantos são os crentes que hoje também têm desviado tantas pessoas? A pessoa se diz ser crente, batizada, diz frequentar uma igreja, mas ela desvia tantas pessoas do caminho do Senhor, leva as pessoas a fazerem coisas que nem os incrédulos do mundo lá fora propriamente fazem. E foi justamente isso que Manassés fez, começou a fazer. E o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Então todas as vezes que Deus também está para fazer algo nas nossas vidas, porque nós estamos caminhando de forma errada, Ele nos avisa. E Ele avisou Manassés:
e avisou aquele povo: olha, vocês estão fazendo coisa errada, vocês estão se desviando, vocês conhecem o caminho da verdade, conhecem a minha justiça, a minha retidão, vocês conhecem a minha palavra, então não se desvie, volte para os meus caminhos. Mas eles não deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés e colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Às vezes a única maneira de Deus nos prender, nos barrar, nos parar, é permitindo que os inimigos se levantem contra nós, é permitindo que o caos venha, os desarranjos, os desabor venham contra nós. Porque existem momentos na nossa vida que nós nos tornamos tão soberbos, tão altivos, que é como se a gente chegasse para Deus e dissesse: não, eu sou o meu pastor e nada me faltará. A pessoa para e deixa de confiar nos braços de Deus e começa a confiar na sua própria força, no seu braço, no seu intelecto, na sua sabedoria. E eu quero dizer que você não é um advogado, você não é um juiz, você não é um médico, você não é um promotor, você não é um engenheiro, não é um farmacêutico, você é filho. Porque nada disso que eu citei aqui, e mais algumas coisas, pode te livrar do mal, pode defender você quando as intempéries da vida vier. Então às vezes a pessoa ela se coloca muito numa determinada posição: eu sou, eu faço, eu tenho. Não são suas casas que vão mostrar quem você é para Deus, não são os seus carros, não é o dinheiro que você tem. Aliás, quando você chegar lá no céu, Deus não quer saber de nada disso. Deus não quer saber quantos carros você comprou, quantas casas você adquiriu. Deus ele não quer saber quanto era o seu salário. Deus ele só quer saber se você foi fiel e obedeceu a sua palavra e andou nos seus caminhos. Nada disso para Deus importa. Então Manassés ele deixou subir a cabeça, o trono de Israel, a posição de rei. E ele começou a se afastar, se afastar, se afastar. E ele começou a corromper todo o Judá, e todo o povo se corrompeu, de tal forma que o povo se tornou mais corrompido do que as outras nações. E olha que as outras nações eram pagãs, porque menos pecado há para aquelas pessoas que não conhecem a Deus do que nós que conhecemos. Seria melhor você não ter conhecido, seria melhor você não ter se batizado, seria melhor você não ter se entregado, do que conhecer a Deus e pisar o sangue do Filho de Deus, fazer como o cão voltar ao vômito, a porca lavada voltar ao despojadouro de lama. E foi justamente isso que Manassés fez. Então às vezes, para Deus nos frear, nos barrar, nos impedir de continuar cometendo atrocidades e perder até a nossa salvação, reconhecer a nossa pequenez, a nossa insignificância, voltar às nossas origens, ver da onde nós saímos, da onde Ele nos tirou. Ele permite sim que nós venhamos passar por momentos difíceis, e não somente momentos difíceis, Ele permite que nós também venhamos ser humilhados. Bispo, Deus humilha, Deus humilha. Sabe por quê? Porque Deus é Pai. Você já viu aquele filho, não sei se já aconteceu com você, que pegou alguma coisa na escola de algum amiguinho, e ele chega em casa com aquele material que não é dele, e o pai pergunta de quem é. Ele tenta mentir, dizendo: não, meu amigo me deu. Aí você aperta ele e diz: não, seu amigo não te deu, conta a verdade. Eu peguei. Então você vai fazer o seguinte: amanhã você vai levar, vai devolver para o seu amigo, vai pedir perdão para ele. Esse é o verdadeiro pai. Humilha, mas a humilhação traz aprendizado. Então ele humilhou Manassés, e a palavra diz: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo: mas
não lhe deu atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram um gancho no seu nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Agora imagine você a situação daquele homem rei, conhecido como um homem de Deus. De repente, não mais que de repente, todo o povo da cidade, todos os seus inimigos, vendo ele amanietado, preso por cadeias, grilhões, uma argola no nariz e sendo puxado como um boi. Já viu aquelas argolas que são colocadas no nariz do boi, principalmente daqueles Nelore, para dominar eles? Nariz de búfalo, vai, vocês conhecem mais búfalo aqui do que boi. Aquelas argolas, e sai puxando ele assim pela cidade, ó. E ele saiu humilhado. Aí eu pergunto: quem foi que entregou Manassés na mão dos seus inimigos? Quem? Porque hoje também nós estamos vivendo em meio a uma sociedade que tem um déficit muito grande do conhecimento da palavra. Eles dão até o nome de alfabetismo funcional. Sabe o que é isso? Alfabetismo funcional. São pessoas que sabem ler, sabem escrever, são pessoas extremamente inteligentes, mas são enganadas, lesadas. Por quê? Porque não usam o conhecimento que têm. Assinam às vezes documentos sem ler, acreditando em terceiros, naquilo que o vendedor está falando, e acabam quebrando a cara. Por quê? Porque são pessoas que sabem ler, mas elas não leem, elas não estudam. E hoje a igreja está cheia de pessoas assim. Por quê? Porque são pessoas que acham que vão chegar na igreja e só vão romper, só vão viver o novo. São pessoas que acham que elas não podem adoecer, não podem ser roubadas, não podem ser lesadas, não podem ser enganadas. Por que não? Porque agora eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Então, aonde Deus está em meio a essa situação que eu estou vivendo? Aonde Deus está que não impediu o meu carro de ser roubado, que não me impediu de perder esse trabalho, que não impediu meu marido de ir embora, minha namorada de ir embora, meu pai de morrer, minha mãe de morrer? Deus, Ele sempre está no mesmo lugar. Deus, Ele sempre está presente. A coisa que nós temos que pensar é: o que eu estou fazendo para que Deus permita que tudo isso venha acontecer? Aonde eu estou errando? O que está faltando? Porque dentro da igreja todo mundo é crente, mas e lá fora? Dentro da igreja todo mundo ora, adora, levanta as mãos, louva, mas e lá fora? Então eu quero dizer para você que às vezes Deus, para salvar as nossas almas, as nossas vidas, Ele permite sim que os nossos inimigos cavalguem sobre a nossa cabeça, como diz o livro de Salmo. Vamos lá no livro de Salmo também rapidinho. Olha só, Salmo capítulo 66, versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata, fizeste-nos cair em uma armadilha, e sobre as nossas costas pusestes fardo, deixaste que homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxesse para um lugar de fartura. Deus permite, Deus permite. Mas eu queria que você observasse uma coisinha. Eu não sei com quem o Espírito Santo está falando nessa noite, quem está precisando ouvir essa mensagem, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção.
Às vezes tudo que acontece conosco é uma maneira de Deus nos parar, nos frear, nos barrar, para que as nossas almas não venham ser destruídas. Você não está enxergando o que está acontecendo lá na frente. Você só sabe olhar e dizer que Deus está te abandonando, Deus está te esquecendo, você está perdendo. Mas se você observar, Ele permitiu que aquele povo fosse deixado, pisado, humilhado. Ele permitiu que os homens cavalgassem sobre a cabeça daquelas pessoas. Mas você observou no final, o final sempre acaba bem. Não é o que você está passando que vai designar o final da sua história. Nesses momentos difíceis que de repente Deus está permitindo que você venha passar, não sei por que cargas d'água você está vivendo isso, mas é momento de você nessa noite fazer uma introspectiva, sabe, e buscar lá no fundo o que realmente está acontecendo, porque Deus, Ele nunca é culpado. Presta atenção, Deus, Ele nunca é culpado. Deus, Ele é justo, Deus, Ele é fiel. Deus, Ele coloca a prova, Deus, Ele coloca a prova sim, mas é como eu estou dizendo, quando Deus, Ele nos coloca a prova, é para fazer com que nós venhamos refletir, é para fazer com que nós venhamos voltar às nossas origens, é para fazer com que o homem venha saber que nem só de pão ele viverá, porque se não for assim, para Deus nos barrar, a gente não para, a gente continua caminhando, a gente continua vivendo uma vida louca, doida, porque mesmo errando, está dando certo, então eu vou parar? Não vou parar. Eu estou prosperando, eu estou ficando rico, eu estou comprando, estou conquistando, estou ganhando, mas Deus, Ele te ama, e a palavra diz que o Pai repreende aquele que ama, para salvar a sua alma da cova e livrar ele da espada. Mas tudo aquilo que nós passamos não vai definir o final da nossa história, porque depois de tudo aquilo que eles passaram, deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo, nós passamos pela água, mas um lugar de fartura estava nos preparando, estava nos esperando. Um lugar de fartura o Senhor acabou nos trazendo. Então o final de tudo isso será um lugar de fartura. A sua história não termina aqui. Veja que Deus, Ele faz questão de fazer e mostrar que é Ele que está fazendo, é Ele que está permitindo, mas Deus faz questão de mostrar também que Ele está presente. Você está sentindo dor? Cadê Deus? Deus está com você nessa dor. Você está se sentindo sozinha, abandonada, largada, esquecida? Cadê Deus? Deus está com você. Deus está do lado do aflito, do desesperado, do órfão, da viúva. Deus está do lado do carente. Cadê Deus? Deus está com você. Por mais densa que sejam as trevas, por mais escura que seja a noite, por pior que seja a tempestade, cadê Deus? Deus está com você. Deus está cuidando de você. E o que você tem que fazer nesses momentos difíceis da sua vida? É só confiar, só esperar. Voltando lá no livro de Crônicas, a partir do versículo 11, Crônicas, versículo 11. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria.
Gente, é muito forte. Você só não vai estar entendendo se você não estiver prestando atenção. O Senhor enviou contra eles os comandantes do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe o gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus. Do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Assim Manassés reconheceu o Senhor como seu Deus. Você está vivendo um momento de prova, de luta, de angústia, de tribulações. Ao invés de você ficar reclamando, murmurando, ao invés de você ficar perguntando: onde está Deus? Cadê Deus que não olha para mim? Cadê Deus que me abandonou? Cadê Deus que me largou? Cadê Deus que me desamparou? Eu não sei porque você está vivendo isso. Eu não sei se é por causa dos seus pecados. Eu não sei se é porque você se desviou dos caminhos do Senhor. Eu não sei se é porque Satanás está irado contra você, está partindo para cima de você. Mas só existe uma maneira de você se livrar desse momento, de você se livrar desses problemas. É você se humilhando, é você dobrando seus joelhos, é você pedindo misericórdia a Deus, é você dizendo para Deus: Deus, eu reconheço a minha pequenez, a minha insignificância. Hoje eu sei que tudo é por Ele, tudo é para Ele. Hoje eu sei que se eu estou aqui, aonde eu estou, é o Senhor que me colocou, é o Senhor que tem me concedido graça. Deus, Ele abate os soberbos, mas Ele dá honra aos humildes. É como eu disse, se você é aquela pessoa que está se tornando muito soberba, Deus, Ele vai te abater. Ele vai te abater. E quando Deus abate, a nossa mente entra em parafuso. Por quê? Porque até então tudo que a gente estava fazendo estava discorrendo bem, estava dando tudo certo, no trabalho, na família, no casamento, na escola, na vida sentimental. E de repente, sem mais sem menos, lá no seu trabalho você começa a ser perseguida. Já não é mais a mesma coisa. Pessoas se levantam contra você, tentam te destruir. O sofá da sua casa já não te cabe mais. Por quê? Porque você senta ali e fica inquieto. São problemas, são preocupações. As pessoas conseguem tirar você do sério. Por qualquer coisa você se irrita. Até então você era professor naquilo que você fazia. Até então você fazia bem aquilo que você fazia. Hoje você se tornou um aluno. Por quê? Porque você não está entendendo nada. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? É como se o Senhor estivesse te abatendo. Mas no linguajar de qualquer igreja hoje é o diabo, é o diabo. É o diabo, é macumba, é olho grande, é inveja. Não. Aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Conservam-se a si mesmo e o maligno não toca. Então hoje, na maioria das vezes, quem toca nas nossas vidas é o próprio Deus. Quem permite que a gente vá lá no fundo do poço para reconhecer a pequenez, a insignificância, é o próprio Deus. E às vezes a única coisa que Ele quer para nos livrar é fazer como Manassés fez: se humilhar. Como é gostoso você dizer: Deus, eu preciso de Ti. E às vezes Ele permite que a gente passe por esses momentos só para a gente dizer: Deus, eu preciso de Ti. Eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou insignificante, Pai. Eu preciso de Ti. Se você nunca fez isso, um dia você vai fazer. Porque
porque é só quando acontece isso nas nossas vidas que a gente reconhece o nosso potencial, que a gente vê o quanto Deus, Ele nos ama. Ele nos joga lá no fundo do poço para provar o seu amor. O amor de Deus está no poço, o amor de Deus está no fogo, o amor de Deus está nesse momento difícil que você está passando. O momento de Deus e o amor de Deus está nesse câncer, nesse tumor, nessa dificuldade que você está passando, porque vai ser através disso que Ele vai se manifestar para você. Oh, aleluia! É através dos momentos difíceis, é através dos momentos de dor que Deus, Ele consegue se manifestar nas nossas vidas. É como eu estou dizendo, você não está sozinho, você não está largado, desamparado, mas de repente você está sendo tolo. Você está sendo tolo por quê? Porque você pode usar desses momentos difíceis e extrair o melhor que Deus, Ele tem para dar para você. Porque é momento de sensibilidade, de fragilidade, é momento de fraqueza. E nesses momentos de fraqueza, Deus, Ele nos empresta a força dEle para a gente vencer. Deus nos capacita, Deus nos orienta. Nem tudo é perda, às vezes é Deus que tira. E amanhã você vai lembrar desses momentos difíceis, você vai lembrar daquilo que Deus tirou da sua vida, e você vai levantar as mãos para os céus e vai dizer: meu Deus, ainda bem que o Senhor tirou aquele cara da minha vida. Porque você vai descobrir que ele era um traste, você vai descobrir que ele não valia nada, e Deus antecipou e tirou aquele cara da sua vida, que de repente hoje você está chorando tanto, está tão triste, está querendo até se matar por causa dele. Aquele trabalho, aquele contrato que você não conseguiu assinar, você vai ver que se você tivesse assinado, você tinha entrado numa furada. Mas às vezes Deus está tentando nos livrar do mal e a gente não está conseguindo enxergar. Então você tem que pedir a Deus: Deus, me dá sensibilidade para me ouvir a tua voz. Me dá sensibilidade, Pai, para que eu possa ouvir a tua voz, para que eu não queira abrir portas que o Senhor já fechou, para que eu não queira insistir, persistir em lugares que o Senhor já me tirou. Se Deus te tirou de lá, então não volte mais para lá. Se Deus arrancou aquela pessoa da sua vida, então não volte mais para ela. Passou, é passado, deixa passar. Deus, Ele tem o melhor para você. Aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, Ele tem o melhor para você. Diga: Deus, Ele tem o melhor para mim. Deus, Ele tem o melhor para mim. E Ele pode fazer tudo muito mais abundantemente. É que hoje a gente aprendeu a olhar tudo como maldade de Deus. É maldade, é maldade. Dificilmente a gente olha e diz: não, eu perdi, mas graças a Deus. Quem consegue dizer graças a Deus quando perde algo que amava muito, algo que era muito importante? Difícil, gente. É muito difícil. Mas quando a gente entende que Deus, Ele cuida de nós, e a nossa vida está nas mãos dEle, a única coisa que a gente faz é: louvado seja o nome do Senhor. Quando a palavra diz: em tudo dai graça, é porque em tudo nós devemos dar graça. Se faz sol, graças a Deus. Mas se chover também, diga: graças a Deus. Se você foi contratado, graças a Deus. Se você não foi contratado, graças a Deus. Deus, Ele tem o melhor para você. Você nunca vai perder.
Nunca. As histórias sempre terminam dessa forma, dessa maneira, que no final da sua angústia, da sua tristeza, ele buscou a Deus, buscou o Senhor, se humilhou, e Deus os levou para um lugar de fartura. Eu não sei quem Deus está barrando, eu não sei quem Deus está bloqueando, eu não sei quem Deus está permitindo que passe esses momentos difíceis. Mas se você tiver, só confie, só acredite, porque Ele vai prover todas as coisas em Cristo Jesus. Ele está cuidando de você. Deus, Ele cuida de mim, cuida de você, e o seu futuro já está na mão dEle. Eu quero que você nesse exato momento feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e eu vou deixar você 1 minuto orando. 1 minutinho, ore. Faça uma introspectiva. Você que está em casa também, nada impede você aí no seu sofá, no seu trabalho, no seu automóvel, de fazer uma reflexão em relação a tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, e entender que às vezes Deus, Ele permite que isso aconteça, porque é a única maneira dele nos barrar, é a única maneira de nós nos humilharmos, vermos que nós não somos tudo aquilo, que a nossa suficiência vem de Deus. Ó Pai, eu quero declarar que eu preciso tanto de Ti, eu necessito tanto do Senhor, e é por esse motivo que eu não quero me mover enquanto o Senhor não mandar. Eu não saio mais do lugar se o Senhor não me chamar. Eu não faço mais nada, Senhor, se o Senhor não pedir. Eu não quero mais andar segundo o conselho dos ímpios, andar com pecadores, na roda dos escarnecedores, não. Eu não quero mais ouvir o barulho dos conselhos do mundo lá fora. A única voz que eu quero ouvir é a Tua voz, porque o Senhor sabe aquilo que eu não sei, pode aquilo que eu não posso, e faz aquilo que eu não faço. Eu sei que os Teus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos. Por mais que eu não esteja compreendendo agora tudo aquilo que está acontecendo comigo, mesmo assim eu prefiro acreditar que o Senhor está cuidando de mim. Eu sou Teu e Tu és meu. Existem momentos na vida que vai ficar só você e Ele e você. Aleluia. A voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, Em meio ao mar, em meio ao mar, confiarei. Ao Teu nome clamarei. sabe a única coisa que nós podemos fazer? E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu, e Tu és meu.
graça cobre os meus temores. A tua graça me basta. Tua forte mão me guiará. Se estou secado, se estou secado pelo medo, tu és fiel. Tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, Além e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Diga. Pois eu sou teu e tu és meu. e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie. Leva-me mais fundo e minha fé será mais firme. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Guia-me, guia-me, guia-me pra que Só deixa ele te guiar. eu te confie. Só deixa ele te conduzir. Por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Diga. Pois eu sou E teu, tu, tu és meu. diga, eu sou teu. É por esse motivo que eu não temo. E tu és Não tenho meu. medo do perigo. Eu sou Não tenho medo do que possa me fazer um mortal. tu és meu. Não tenho medo do vale da sombra e da morte, porque eu sei que tu estás comigo. Eu sou teu. Diga, eu sou teu, eu sou teu. E tu és meu. Diga isso pra você ouvir. Declare. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu Porque eu sou livre. e tu és meu. Sou livre.